Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Queiroz, delegado de polícia, palestrante, professor. Estou colaborando com aqueles que irão prestar o concurso para a Secretaria de Educação do município de Palmas. Estou tratando da legislação educacional. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96. Então, se você ainda não segue esse canal, eu te convido a segui-lo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eu peço o seu like no vídeo para que ele possa alcançar outras pessoas e assim nós podemos ajudar um número maior de amigos, de estudantes, de concurseiros, tá bom? Então, sem delongas, vamos à aula. E como será dividida a nossa aula? Nós vamos falar de 3 artigos principais aqui, iniciando essa primeira aula sobre LDB. O artigo 1º, ele vai falar sobre educação e educação escolar. Nós faremos a diferenciação entre um e outro. O artigo 2º, ele fala dos princípios e os fins da educação. Princípios e fins da educação, falaremos no artigo 2º. E o artigo 3º, ele vai ter um rol de 14 princípios, mas do ensino. Falarei sobre cada um deles e qual é a melhor forma de nós não decorarmos, de nós aprendermos de uma forma mais dinâmica como que esses princípios se constroem. Tá certo? Vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que é essa que nós estamos tratando agora, ela veio em substituição a uma lei de diretrizes e bases que existia e que se iniciou em 1971. Então, a Constituição de 1988, ela trouxe uma série de novas diretrizes, de novos direcionamentos, uma filosofia diferente para aquilo que nós chamamos de educação, para as bases da educação. Daí a necessidade de uma lei complementar a essas disposições da Constituição, que é essa que nós estamos falando agora, que é a Lei de Diretrizes e Bases, tá? Bem, pessoal, nesse slide eu trago somente a estrutura para que vocês tenham uma ideia de como que a Lei de Diretrizes e Bases ela é estruturada. Então, ela tem 92 artigos divididos em títulos, tá bom? Por exemplo, da educação, dos princípios e fins da educação. Alguns títulos, eles possuem também capítulos. O exemplo aqui é o título 5º, dos níveis e das modalidades de educação de ensino. Temos o capítulo 1º, o capítulo 2º, e o capítulo 2º ele é explicado através de seções. Então, o capítulo fala que é da educação básica e as seções vão falar aspectos sobre essa educação básica citada no capítulo 2º. Depois temos outros capítulos e outros títulos. Então aqui é só uma ideia para que vocês compreendam a complexidade e o tamanho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Bem, vamos agora para o artigo 1º. O que fala o artigo 1º? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º, esta lei, a Lei 9394/96, ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O que é mais importante aqui nesse momento? Observe, o artigo 1º, lá no caput, ele fala que a educação somente, ela abrange vários aspectos da vida. A vida familiar, a convivência em sociedade, o desenvolvimento que acontece nas instituições e através das instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais, nos movimentos religiosos, nas organizações da vida civil. Então, quando o caput do artigo 1º ele fala de educação, ela é abrangente. Ela é todo aquele movimento ou ação humana que desenvolve o ser humano, que desenvolve o indivíduo. Então, a educação, lá do caput do artigo 1º, ela é ampla, ela é genérica.
Enquanto que o parágrafo 1º do artigo 1º ele diz o seguinte: esta lei disciplina a educação escolar. Então veja que o parágrafo 1º ele está tirando aqueles outros movimentos educacionais que desenvolvem e que formam o ser humano. Então a LDB ela não vai falar de como que a educação tem que acontecer nos sindicatos, como que tem que acontecer nas entidades religiosas, não. A LDB ela vai trabalhar a educação escolar. E essa sim se desenvolve predominantemente por meio do ensino, aonde? Em instituições próprias. Então, o que a LDB foca é a educação escolar e não aquela educação ampla, genérica, que se dá na família, que ocorre no âmbito de outras unidades da convivência humana. O parágrafo 2º, o que ele fala? Ó, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, essa educação escolar do parágrafo 1º, ela tem que ser vista sob qual aspecto? Voltando, vinculando-se ao mundo do trabalho e à prática social. A educação escolar, então, pessoal, ela é aquela que se desenvolve por meio do ensino em instituições próprias, tá bom? Vamos adiante. Olha, aqui nós temos um resumo dos aspectos mais importantes ali do artigo 1º, quando ele fala que a educação abrange. Ela abrange o quê? Os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, também no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá certo? É justamente aquilo que nós falamos do caput do artigo 1º da Lei 9394/96, quando ele fala de educação no aspecto abrangente, certo? Então, pessoal, superado o artigo 1º, vamos verificar como que essas questões elas podem aparecer numa prova. Olha lá, a nossa questão 1 aqui dessa aula. Sobre o artigo 1º da LDB, que apresenta a ideia de educação e de educação escolar como objeto disciplinar da legislação em comento é a própria LDB. Assinale a alternativa correta. A LDB disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então vejam, nós falamos que ali o artigo 1º ele fala da educação de forma abrangente e ele vai falar de que tipo de educação que está voltada à LDB. E aí a gente falou que seria a educação escolar. Então, a alternativa A aparentemente é a correta, mas vamos seguir as demais para a gente identificar os problemas delas. A educação escolar abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. A educação escolar, não. A educação escolar é aquela da LDB nas instituições de ensino. Então, quando a gente fala de desenvolvimento e educação na vida familiar, nós estamos falando da educação de maneira abrangente, não da educação escolar que está na 9394/96. Então, a alternativa B está incorreta. C. A educação que se desenvolve na vida familiar deve ocorrer em instituições públicas próprias para esse fim. Essa aqui, obviamente, que ela está o quê? Incorreta. Como que a educação da vida familiar vai ocorrer em instituições públicas voltadas para esse fim? Então, isso não existe. A educação familiar ela acontece no âmbito familiar, no seio da família, no desenvolvimento da criança, do adolescente, do ser humano como um ente da família, como um indivíduo que está compondo uma família. A educação, que abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, deve, consoante a disciplina a LDB, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Olha que interessante, pessoal. A educação que abrange os processos formativos. É essa educação que deve se vincular ao mundo do trabalho e à prática social? Não, é educação escolar. Está lá no parágrafo 1º. E sobre acerca dessa vinculação com o mundo do trabalho e a prática social, nós encontramos no parágrafo 2º do artigo 1º
da LDB. Então a alternativa também está o quê? Incorreta. Logo, a alternativa correta é a letra A, tá bom? E adiante, no material que vocês irão fazer a leitura, nós temos as notas explicando sobre cada uma dessas e que eu já falei anteriormente, ponto a ponto, tá? Agora a gente avança para o artigo 2º da LDB. O que o artigo 2º fala? Ele fala, ó, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então veja, pessoal, nós estamos falando do artigo 2º, que diz respeito dos princípios e dos fins da educação nacional. Então quais são os princípios e quais são os fins? Os princípios estão dispostos no próprio artigo 2º, olha, inspirada nos princípios quais? Liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Então a liberdade, a capacidade do indivíduo de ser livre, de poder falar e poder expressar o que sente, o que pensa, claro, dentro dos limites legais e dentro dos limites respeitosos, é a liberdade. Então a liberdade é um dos princípios da educação. E vejam, a educação ela não é exclusiva da escola, ela é dever da família e do Estado. Então tanto a família quanto o Estado como instituição, eles têm a obrigação, eles têm o dever de educar as crianças e educar os adolescentes. E também nós temos o que? As finalidades. Qual a finalidade da educação? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, pessoal, quando falamos sobre finalidade da educação, podemos lembrar dessas letras que remetem a essas finalidades. O PPQ. Finalidades PPQ. Pleno desenvolvimento do educando, é o primeiro P. Preparo para o exercício da cidadania, segundo P. E qualificação para o trabalho, a terceira letra, a letra Q. Vamos de novo? Primeiro P. Pleno desenvolvimento do educando. O segundo, preparo para o exercício da cidadania. E o Q? Qualificação para o trabalho. Então, quando nós falamos de finalidade, nós temos essas três finalidades. Recapitulando, o artigo 2º da LDB, ele traz princípios, que são dois, o da liberdade e os ideais da solidariedade humana. E a finalidade, as finalidades, na verdade, que são três. PPQ, pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Questão 2. Acerca dos princípios e fins da educação nacional, dispostos no artigo 2º da LDB, assinale a alternativa correta. Vamos lá, item a item, fazer essa verificação. Olha, pessoal, alternativa A. A educação, que é dever da família e do Estado, tem por princípio o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pessoal, veja bem, vocês se lembram que eu falei para vocês há alguns instantes que o artigo 2º ele traz princípios e ele traz finalidades. Os princípios são dois, é o princípio da liberdade e aquele que é voltado para a solidariedade humana, os ideais da solidariedade humana. E a finalidade, essa sim, é o PPQ. O que é o PPQ? O primeiro P, ele fala sobre o quê? Ele vai falar sobre o pleno desenvolvimento do educando. O segundo, o preparo para o exercício da cidadania. E o quê? Que é a terceira letra, a qualificação para o trabalho. Agora, então, por que a alternativa A está incorreta? Porque ela não fala de finalidade, ela fala de princípios. Então, quando ela fala que a educação, dever da família e do Estado, tem por princípios e segue esses três, está errado, porque os princípios são dois,
princípio da liberdade e dos ideais da solidariedade humana. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. A educação, nos termos do artigo 2º da LDB, é dever exclusivo do Estado, uma vez que a máquina burocrática, ao arrecadar impostos, deve, em correspondência, promover serviços, entre eles os educacionais. Então veja, pessoal, olha lá o que o início da alternativa fala. A educação é dever exclusivo do Estado. Errado. Nós vimos no artigo 2º que educação é dever do Estado e da família. Da família e do Estado. Então ambos têm esse dever. Então falar que é dever exclusivo do Estado está incorreto. C. A educação, nos termos do artigo 2º da LDB, é dever da família e do Estado e tem por inspiração os princípios da liberdade e os ideais da solidariedade humana. Justamente os dois princípios que nós citamos, que constam no artigo 2º. Então, tudo para que essa alternativa seja correta. Alternativa D. A finalidade da educação, nos termos do artigo 2º da LDB, consiste no desenvolvimento cognitivo, humanístico e ético do ser humano. Veja, pessoal, agora ele está falando o quê? Da finalidade, dos fins. Nós vimos que os fins, a finalidade, é o PPQ. Primeiro P, pleno desenvolvimento do educando. Segundo P, preparo para o exercício da cidadania. E a letra Q, qualificação para o trabalho. Então a alternativa está incorreta quando ela fala que a finalidade é desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento humanístico e desenvolvimento ético do ser humano. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E segue nota para cada uma delas, para depois vocês estudarem no material que eu estou disponibilizando, o link aqui para vocês. Façam acesso que vocês vão ter, façam acesso ao link que terão esse material, tá bom? Vamos adiante. E agora nós partimos para o artigo 3º, que vai falar dos princípios do ensino. Vejam, o artigo 3º ele fala o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Pessoal, são 14 princípios. E a possibilidade de um destes cair na prova é muito grande, porque a cobrança sobre os princípios do ensino, ela cai demais. Ela cai bastante. Então, qual que é o mecanismo mais interessante que a gente tem para poder decorar, memorizar, tornar mais fácil essa compreensão dos princípios? É o 4G, 3V, LIG, Pluri2 e CO2. 4G, 3V, LIG, Pluri2 e CO2 ou CO2. O que é isso? São as primeiras letras que regem os princípios, dividido por letras que se igualam. Então, por exemplo, 4G são 4 princípios que se iniciam com a letra G. 3V, 3 princípios que iniciam com a letra V. Li, de liberdade. IG, de igualdade. Plu, de pluralidade. O RE são 2 princípios que se iniciam com essas sílabas. E o CO2, 2 princípios que se iniciam com essas sílabas e que nós iremos ver agora. Os princípios, eles foram colocados nesse material, nesses slides, conforme o mnemônico. Então, 4G, eles não estão fora de ordem, mas todos os 4 ali agrupados. O 3V pode ser que estejam fora de ordem, mas todos agrupados e aí por diante, tá bom, pessoal? Passando para cada um dos princípios, como eu havia dito, eles estão organizados conforme o mnemônico. Então, o 4G, ele vai trazer o primeiro princípio do ensino, que está no artigo 3º, inciso 6º, fala da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, em estabelecimentos oficiais públicos, gratuidade do ensino. Gestão democrática do ensino, ele está disposto no inciso 8º do artigo 3º. Ele vai dispor que essa gestão democrática, ela vai ocorrer na forma da lei, da própria LDB,
e também conforme a legislação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Pessoal, o artigo 14 da LDB, ele vai dispor sobre as formas, os mecanismos, as ferramentas de gestão democrática. Agora, o que esse inciso ele traz? Ele fala que estados, municípios, Distrito Federal podem também dispor sobre mecanismos de gestão democrática. Então, ele não exclui essa possibilidade de que os demais entes federados possam tratar sobre esse tema. O terceiro G, que é a garantia de padrão de qualidade. A garantia do padrão de qualidade ela está disposta no inciso 9º do artigo 3º, que diz o seguinte, que é um dos princípios a garantia do padrão de qualidade. Então, o padrão de qualidade, a própria lei vai trazer mecanismos para que ele seja testada, mensurada, analisada, avaliada. Então, a educação, ela não pode ser de qualquer forma. Ela tem que ser de qualidade. E essa qualidade tem que ser medida, verificável, mensurável. O quarto G, do 4G do nosso mnemônico, ele está no inciso 13, que diz o seguinte, a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, quando a LDB ela dispõe da possibilidade do ensino, não é um ensino exclusivo para crianças ou para adolescentes e os jovens adultos, não. É para toda a vida, para todos aqueles que têm interesse de estudar durante toda a vida, o Estado ele deve garantir essa educação, esse acesso à educação para toda a vida, tá bom? Pessoal, adiante, em relação ao 3V, nós vamos ter a valorização do profissional de educação escolar, nós teremos a valorização da experiência extraescolar e nós teremos a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, veja, valorização do profissional da educação escolar, então essa valorização ela diz respeito a condições de salário adequadas, a condições de trabalho adequadas, enfim, tudo que englobar melhoria das condições de trabalho. Lembrando que o profissional de educação não é exclusivamente o professor. Todos aqueles atores que atuam na educação, o professor, o pedagogo, o secretário, todos esses são o quê? Profissionais da educação. A valorização da experiência extraescolar significa que o quê? Significa que aquela experiência que o aluno já traz de casa, ela também deve ser valorizada. Os conhecimentos culturais, os conhecimentos da comunidade, os conhecimentos sociais que aquele grupo tem, deve ser valorizado. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Significa que a educação ela deve também se voltar para um desenvolvimento e uma profissionalização, por isso para o trabalho, além das próprias práticas sociais, tá certo? Que as práticas sociais significam que aquilo que se faz e se aprende na escola deve mudar a sociedade. Então, esses são nossos 3 Vs. Valorização do profissional da educação escolar, valorização da experiência extraescolar e vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. O LI se refere à liberdade. Liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, liberdade para pesquisar, por isso nós temos diversas áreas do ensino superior acerca da pesquisa, liberdade para divulgar a cultura, ou seja, a cultura também sendo um ator expressivo e de importância dentro do contexto educacional, a liberdade à arte e a liberdade ao saber e as suas várias formas de saber e as várias manifestações desse saber. Então o LI é essa liberdade que engloba aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a liberdade do pensamento, de arte e de saber. O próximo é o IG. O IG se refere à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, um dos princípios do ensino
é criar mecanismos para que pessoas que tenham condições especiais, que elas tenham também o acesso à escola e não apenas o acesso, a permanência na escola. Por isso que nós temos uma série de mecanismos especiais voltados para essas pessoas que têm algum tipo de característica própria, algum tipo de debilidade. É justamente em respeito a esse princípio que a educação, através de políticas públicas, precisa criar mecanismos de acesso e de manutenção dessas crianças na escola. O próximo, pessoal, diz respeito ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, veja, a possibilidade das escolas, sobretudo ali através dos seus planos pedagógicos, desenvolverem e trabalharem e abordarem e discutirem mecanismos pedagógicos que possam ser aplicados àquela realidade naquela escola. Então, a possibilidade das escolas trabalharem a concepção pedagógica que entende ser mais adequada para aquele universo, para aquela localidade, para aquele grupo de crianças. Então, essa liberdade de concepções pedagógicas garantidas. Também garantido que a pluralidade de ideias. Por isso que seria ilegal e irregular qualquer tipo de normativa escolar que proibisse falar de uma concepção A ou de uma concepção B política, por exemplo. Porque dentro da escola tem que ter o pluralismo das ideias. Então as ideias elas têm que ser plurais. Vários pontos de vista que sejam capazes da construção de um entendimento do aluno, de uma conclusão por parte do aluno. Então, o pluralismo de ideias é algo garantido. Dando prosseguimento aos mnemônicos, o próximo é o RE2. Se refere a dois tipos de respeito, aqueles que estão dispostos no inciso 4º e também no inciso 14. O quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, respeito à liberdade, dentro de tudo aquilo que nós já falamos aqui agora, todas aquelas liberdades, o respeito a elas é um princípio, ele tem que ser garantido. Respeito também e o apreço à tolerância, ou seja, tolerar outros pontos de vista, outros pensamentos, outras posturas, outras culturas, outras histórias. Então a tolerância, o apreço à tolerância, ele também está disposto como um princípio. O próximo é o respeito à diversidade humana, ou seja, o respeito a toda aquela história construída durante toda a humanidade, durante todo o desenvolvimento do homem. Então, a diversidade humana, aquilo que é mais grandioso do indivíduo humano, que é a diversidade, que é saber que cada um de nós é um universo próprio, tem uma natureza própria, uma identidade própria. Então, respeitar essa diversidade humana, respeitar os povos que são diferentes e que pensam diferentes e que se constituíram de maneiras diferentes, com histórias diferentes, também é essencial. O respeito às características linguísticas, às características culturais, à identidade, o respeito à diversidade identitária das pessoas surdas. Pessoas surdas são aquelas que não escutam de maneira nenhuma. O respeito também às pessoas surdo-cegas, aquelas que além de não escutarem, elas também não enxergam, elas não veem. E também as pessoas com deficiência auditiva. Esse respeito se refere àquelas pessoas que elas não são 100% surdas, mas elas têm uma diminuição na sua capacidade auditiva. Então, o respeito à diversidade humana, à diversidade linguística, cultural, identitária dessas pessoas com essas características, pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, também é um dos princípios essenciais dispostos na LDB. E por último, o CO2, que ele vai falar sobre a coexistência das instituições públicas e privadas de ensino e da consideração com a diversidade
étnico-racial. Então veja, pessoal, o CO2 aí, o primeiro C diz respeito à coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então o ensino ele não é exclusivo, ele não precisa ser exclusivo do poder público. Possibilidade da iniciativa privada explorar esse tipo de serviço. Então garantiu as escolas privadas aqui como princípio da possibilidade da existência de escolas privadas. E por fim, a consideração com a diversidade. Consideração com a diversidade étnico-racial. Então, essa diversidade das várias etnias e das várias que nós consideramos como raças, a necessidade de considerá-las que cada etnia dessa e que cada grupo racial, eles têm características próprias que devem ser consideradas e respeitadas por todos e também pelo poder público e através das políticas educacionais públicas, tá bom? Adiante, pessoal, eu coloco todos os princípios também organizados através do nosso mnemônico 4G, 3V, LIG, PLU, RE2 e CO2, mas agora com comentários para que vocês possam ler esses comentários nas suas casas, nos seus estudos, para fixar esse conteúdo. Então, eu já trabalhei cada um deles, fica só o registro para que vocês possam ter acesso a esse material, a esses conteúdos, né? O material, eu deixei o link nesse vídeo para que vocês possam acessar e realizar as leituras e os estudos. Como eu falei para vocês, o artigo 14 da LDB, ele vai falar lá daquele princípio que fala da gestão democrática. Então, olha, de forma rápida aqui, olha os vários tipos de mecanismos de gestão democrática. A participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Vocês se lembram que um dos incisos, um dos princípios que nós trabalhamos é justamente esse, da possibilidade de várias concepções pedagógicas, da possibilidade de vários tipos de pensamento. Então está bem aqui frisado nesse inciso 1º do artigo 14. Observem que quando a lei ela dá essa possibilidade da participação dos profissionais da educação, e aí nós não estamos falando exclusivamente de professores, na elaboração do projeto pedagógico de cada escola, a gente está falando de uma gestão democrática, que se constrói de forma democrática, através de vários atores, através de diversos indivíduos, de diversos profissionais. Um outro modelo, um outro exemplo de gestão democrática, a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Outro exemplo, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares ou equivalentes. Todo o artigo 14, seus incisos e seus parágrafos, se voltam a mecanismos que democratizam a educação. Uma educação que é formada não exclusivamente de uma política educacional que nasce num gabinete, que nasce de um governo, mas sim que é construída, que é debatida através de vários atores e vários órgãos. E vamos para as questões, né? Questão de número 3, tratando desse assunto que nós acabamos de falar. Os princípios do ensino dispostos na LDB, sobre os princípios do ensino dispostos na LDB, indica a alternativa correta. Então nós sabemos que estamos falando aqui do artigo 3º. Olha lá o mnemônico. 4G, 3V, LIG, PLU, RE2 e CO2. Então vamos olhar aqui. O primeiro, garantia de padrão de qualidade. Perfeito. A garantia do padrão de qualidade é sim um dos princípios lá do ensino disposto no artigo 3º. Então a alternativa A, correta. Gestão democrática do ensino privado na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Pessoal, gestão democrática não se aplica ao ensino privado. Então, o ensino privado, as escolas particulares, elas não são obrigadas a seguirem aqueles mecanismos
de gestão pública. Então, quando a gente fala da democratização da gestão, é da gestão pública. Então, democratização do ensino privado, a gestão democrática do ensino privado não existe, não se aplica às instituições particulares. Então, alternativa incorreta. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Correto. Inclusive, eu falei que isso daqui solidifica, firma o entendimento da possibilidade de existência de escolas privadas também no âmbito da nossa organização educacional. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Positivo. Correto. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Está lá entre os princípios dispostos no artigo 3º. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa errada é a B. Aí eu trago uma nota para que vocês compreendam como isso acontece e a gente segue adiante. Vamos para a alternativa de número 4, uma prova que ocorreu no ano de 2021. Vejam, segundo o artigo 1º da LDB, a educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês? No artigo 1º, ele traz a educação de maneira abrangente. E no parágrafo 1º do artigo 1º, a educação escolar. Então, quando ele traz esses mecanismos, esses elementos, a alternativa está correta, está certo. É justamente o que dispõe o artigo 1º da LDB. E eu trago para vocês uma nota. A educação abrange os processos formativos da forma como ele está dispondo aí, que é o que nós temos lá no artigo 1º, tá bom? Então a alternativa está correta, o gabarito é correto. Eu fiz a marcação ali, o gabarito, a questão está correta, tá, pessoal? Questão correta. Vamos para a próxima. Questão 5. Sobre os princípios dispostos no artigo 3º da LDB, indique a alternativa incorreta. Vamos lá. A lei é clara no sentido de não impedir que coexistam instituições públicas e privadas de ensino. Então está correto. Nós falamos lá da possibilidade da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Alternativa A, correta. A LDB garante a possibilidade de gestão democrática do ensino nos estados, municípios, Distrito Federal, inclusive facultando a estes legislações específicas sobre essa temática. Também possível, nós falamos sobre isso, que os estados, os municípios e o Distrito Federal também podem legislar sobre gestão democrática de maneira complementar. Não há nenhum tipo de problema. C. A igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola é um dos princípios defendidos pela LDB. Falamos sobre isso, que a escola precisa ter mecanismos de acesso e de permanência a todos, inclusive pessoas que são portadoras de condições especiais. E por último, se todas são certas, essa vai ser a errada. A LDB autoriza o pluralismo de ideias, no entanto, limita as concepções pedagógicas a serem aplicadas nas unidades escolares, apenas aquelas arroladas na legislação. Não existe isso. A legislação, no caso aqui seria a LDB, ela não arrola concepções pedagógicas a serem aplicadas pelas escolas. Isso não acontece. É a liberdade das concepções pedagógicas a serem aplicadas. Então, o item D é o incorreto, tá certo? Gabarito D. Vamos lá. E eu trago uma nota aí para vocês, tá bom? Em relação a essa questão, conforme o artigo 3º, inciso 3º, é princípio da LDB o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Logo, está errado essa ideia de falar que é uma limitação de concepções pedagógicas e ainda mais falar que elas estão arroladas pela lei. Isso aí está errado, tá bom? Vamos adiante. Questão 6. A educação, além do pleno desenvolvimento da pessoa, tem por objetivo a sua qualificação para o trabalho.
Pessoal, é justamente isso que a gente falou. Vocês se lembram que a gente fala lá no início que ela tem que ter essa vinculação, essa articulação com a educação como desenvolvimento para o trabalho, para a cidadania? Então a questão está acertada, a questão está correta, tá? E eu coloco adiante uma nota sobre a questão falando, ó, que justamente o artigo 2º ele vai falar que essa educação ela vai ter como finalidade o desenvolvimento do educando, sua qualificação para o trabalho, para o exercício da cidadania. Então, fazendo a interpretação do item, o item está correto. Tá bom, pessoal? Adiante. Veja essa questão. Ó. Os atuais princípios e fins da educação brasileira estão definidos no título 2 dos princípios e fins da educação nacional, nos artigos 2º e 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que foi o que nós trabalhamos aqui. Onde o artigo 2º afirma que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade, que é o PPQ, o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, de acordo com a lei, é correto. Vamos analisar as alternativas. A escola tem uma responsabilidade importante nesse sentido e é o ambiente escolar que deve estar organizado de modo a favorecer o desenvolvimento dos educandos enquanto cidadãos. Bem, analisando a legislação, essa parece ser a alternativa correta. Vamos verificar se as demais elas apresentam algum erro? Vamos lá. B. A escola deve ser um ambiente em que somente professores promovam a educação. Pessoal, apenas professor promove a educação? Olha, a escola deve ser um ambiente em que somente os professores promovem a educação, criando condições e buscando recursos para que os envolvidos no sistema de ensino possam desempenhar a sua missão. Não é exclusivo do professor. Na escola nós temos todo um corpo voltado para o desenvolvimento, para a educação dos alunos. Pedagogos, orientadores, o pessoal da secretaria, a administração da escola, o gestor da escola e também os professores, o pessoal de apoio. Então veja, quando a gente fala do ambiente escolar, não é exclusivo de professores. Vai englobar outros atores. Então a alternativa está errada. Vamos para C. A lei trata especificamente do objetivo fundamental, que é a formação básica do cidadão, que só pode ser dada pela família, a ser promovida mediante a responsabilidade familiar. Veja, a lei trata da educação pela família como um dos tipos de educação. Existem outros tipos de educação que eles também se interagem. Então, a lei trata especificamente do objetivo fundamental, que é a formação básica, não. A lei ela vai falar da educação escolar. Então, tem vários equívocos aqui. Primeiro que a lei fala da formação escolar. Então, a lei ela não vai tratar especificamente dessa formação na família. E também essa formação básica do cidadão, ela não é só familiar. Ela se desenvolve através de outros atores, da família, da sociedade civil, da comunidade, da escola. Então, a construção desse indivíduo humano, desse ser humano, ele não é exclusivo familiar. A família é essencial nesse processo, mas não é exclusiva. Tanto é que nós temos aqui critérios educacionais e legislações que garantem o acesso das crianças e que exigem, como dever dos pais, que eles mantenham essas crianças também nas escolas. Então, a questão está errada. E a D, nenhuma das alternativas, nós já vimos ali que a A está correta. Então, a alternativa A, que é a correta no gabarito. Tá bom, pessoal? Vamos lá adiante. Próxima questão. Olha que questão interessante. Do ano de 2024. A Escola Municipal Primavera é uma instituição de ensino localizada em uma comunidade urbana de médio porte. Recentemente, a equipe gestora percebeu a necessidade de promover uma formação para os professores sobre a finalidade da escola dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o objetivo de alinhar as práticas pedagógicas com as diretrizes legais e fortalecer a qualidade do ensino oferecido. Bacana. Nesse contexto, de acordo com a 9394/96, que é a LDB,
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, conforme o artigo 2º dessa lei, tem por finalidade. Então, a finalidade da lei. Pessoal, finalidade disposta no artigo 2º. É o PPQ. Vamos lá. Primeiro P, pleno desenvolvimento do educando. Está lá na alternativa A. Ó. Esse aqui está correto. O segundo, preparo para o exercício da cidadania. O segundo P também está correto. Será que temos o quê? Qualificação para o trabalho. Então, se é para a gente indicar a correta, a finalidade do artigo 2º que está disposto, então já temos a letra A como alternativa correta. Vamos ver se tem erro nas demais? Os ideais democráticos, a adaptação à sociedade atual e o desenvolvimento pleno do educando. Isso aqui tudo é muito bonito e deve ser aplicado. No entanto, não são os fins, as finalidades descritas no artigo 2º. C. O pleno desenvolvimento do educando, a manutenção da sociedade e a conservação dos valores universais. Também muito importante tudo isso aqui. Só que não são as finalidades descritas no artigo 2º. Então está errado. O pleno desenvolvimento do educando. Isso aqui está interessante, é verdade. Só que a sua qualificação é para o trabalho e a manutenção dos valores universais. Então nós temos como correto o pleno desenvolvimento do educando, é um dos P's. A qualificação para o trabalho seria o quê? Só que está faltando o outro P, pessoal, que é o preparo para o exercício da cidadania. No lugar dele foi colocado o que na questão? A manutenção dos valores universais. Então a questão D está errada, a alternativa D está errada, tá bom? Correta, alternativa A. E aí eu coloco uma nota justamente demonstrando que a gente só precisa seguir o que está descrito na lei, que é o PPQ. Quais são os fins lá? Pleno desenvolvimento do educando, o outro P, preparo para o exercício da cidadania, e o Q é qualificação para o trabalho, tá bom? Então, questão certa, questão alternativa, alternativa A. Próxima. Olha que legal essa questão. A administração de uma universidade, pressionada por interesses políticos externos, decidiu proibir a utilização de determinados textos literários e filosóficos nos cursos de humanidades. Proibir determinados textos. Olha o que a alternativa está apresentando. Como resultado, professores foram obrigados a excluir esses materiais de seus planos de curso, mesmo que fossem textos considerados importantes para a formação. Então, só de ler isso aqui, a gente já tem a ideia de que algum princípio ele foi violado com essa proibição e com essa obrigatoriedade dos professores excluírem textos que eles não poderiam trabalhar em sala de aula, que eles tinham interesse, mas que não poderiam por conta dessa pressão. Então, vamos ver. A situação fictícia acima apresentada, segundo o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vai dispor da violação de um dos seguintes princípios do ensino. Qual princípio foi violado dentro dessa história que foi contada? Vamos lá. A valorização da experiência extraescolar não faz muito sentido, pessoal. Isso aqui não tem relação com experiência extraescolar, tá? Porque é realmente alguma coisa que está acontecendo no desenvolvimento do ensino. Consideração com a diversidade étnico-racial também não tem muita relação com o problema que foi descrito na alternativa. O problema descrito na alternativa é a violação de uma liberdade do professor ensinar aquilo que ele entende que é necessário dentro dos mecanismos pedagógicos aceitáveis, né? Que foram escolhidos pela escola e também foram utilizados pelo próprio professor. Então vamos ver. Então consideração com a diversidade étnico-racial também está descartada. C. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Vai muito nesse sentido. Então, como que eles proíbem os professores a realizarem determinados tipos de leitura ou a obrigarem os professores a não ensinarem acerca de certos textos, de certos artigos aí. Então, muito parecido, muito indicativo aqui de que vai ser a letra C. Tem uma ofensa ao pluralismo das ideias dos professores nessa história que foi contada aí, e também das suas concepções pedagógicas. Mas vamos ver as demais.
D. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Não tem nenhuma relação. O que a história conta que está acontecendo na universidade não tem nenhum sentido com o que está descrito aqui como princípio, que é a coexistência de instituições públicas e privadas. E por último, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Aqui também não tem nenhuma relação com a história que foi contada, então claramente o princípio que foi violado é o do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, alternativa C, tá bom? E aí eu coloco uma nota, colocando que realmente o que vai ser violado vai ser essa questão aí, vai ser esse princípio do pluralismo de ideias. Bem, pessoal, vamos lá para a questão de número 10, nossa última questão. Sobre os princípios do ensino dispostos no artigo 3º da LDB, indique a alternativa correta. Então, nós já trabalhamos aqui esses princípios, vamos ver como que vocês estão em relação a eles. Olha, a igualdade de condições de acesso e de permanência nas escolas deve sempre levar em consideração o contexto econômico-social do aluno. Veja, pessoal, a igualdade de condições de acesso e de permanência, ela não deve levar em consideração nada, exclusivamente nada. Todos aqueles que têm algum tipo de problema, a escola, a política pública tem que considerar esse problema e inserir essa criança ou esse adolescente no contexto escolar, ou mesmo adulto, no contexto escolar e garantir que ele permaneça. Então, quando fala aqui que a igualdade e a condição de acesso deve sempre levar em consideração o contexto econômico, não. Qualquer tipo de problema, não é exclusividade de levar em consideração o contexto econômico e social do aluno. É qualquer tipo de problema. A igualdade de condição de acesso e de permanência, ela deve ser o quê? Garantida. Garantida, independente de qualquer coisa. Então, a alternativa A, incorreta. B. O respeito à liberdade é um dos princípios da LDB, correto? E acompanhado do apreço à tolerância mitigada, veja, deve sempre considerar os valores éticos e morais da comunidade em que as regras educacionais estão inseridas. Então não existe uma tolerância mitigada, tolerância diminuída, tolerância considerada sobre certos aspectos, não. A tolerância, ela sempre deve acontecer. Então, quando ele fala de tolerância mitigada, a alternativa está errada. C. A LDB preconiza como princípio a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, bem como o saber. Tais valores, justamente por serem princípios, devem nortear as legislações que normatizem o ensino. Então, tem tudo a ver para ser uma alternativa correta isso aqui. Vocês se lembram que nós falamos que a LDB ela é base para a educação escolar e, inclusive, base para que outros entes federativos eles se valham dela para que complemente as suas legislações. Então, quando a gente fala que existe esse princípio e que, por ser um princípio, ele deve nortear outras legislações, está correto esse pensamento. Alternativa D. A garantia do direito à educação e ao aprendizado são princípios dispostos no artigo 3º da LDB, mas que são limitados apenas aos alunos de séries iniciais, uma vez que não há obrigatoriedade de universalidade do ensino superior no Brasil. Ou seja, ele misturou uma série de coisas. A garantia à educação e ao aprendizado são princípios dispostos no 3º, mas para toda a vida. Tá certo? Para toda a vida e não apenas para os alunos de série iniciais, muito embora é correto que não há universalidade do ensino superior no Brasil. Só que os outros elementos ali, que nós já indicamos, esse, por exemplo, que fala que educação e o aprendizado é só para alunos das séries iniciais, está errado, equivocada a questão. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa questão 10. Eu coloco algumas notas aqui adiante no material para que vocês possam fazer a leitura e fixar melhor o conteúdo. E aqui eu termino me despedindo de vocês. No Instagram vocês me encontram como Delegado Anderson. Meu e-mail, anderson.queiroz@gmail. São os mecanismos de contato que nós temos. Pode mandar um direct no Instagram, pode me mandar um e-mail que eu terei o maior prazer
de conversar com todos vocês, tá certo? Um grande abraço, acreditem nos estudos, acreditem que vocês são capazes de mudar a realidade de vocês, dos seus parentes, das pessoas que vocês amam e do seu estado e do seu país. Pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus, até mais.